Oi, gente, sejam bem-vindos ao CV Papo. Meu nome é Bárbara. Meu nome é Eduarda. E hoje a gente está aqui com André Caxi. André, a gente sabe que você trabalha na RTM e a gente queria que você conversasse um pouco com a gente sobre o seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, oi para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como tem gente que fala aí. O meu trabalho, eu sou um produtor de conteúdo. Então, a gente trabalha lá. O que um produtor faz? Ele providencia todos os meios para que um programa de rádio, um podcast, um vídeo no YouTube, um filme ou algum produto de mídia, alguma coisa aconteça. Então, desde a criação, pensar, puxa, como que vai ser o formato? A gente vai fazer uma entrevista, a gente vai focar só num assunto, aí depois fazer contato com o convidado, ver quem vão ser os apresentadores, garantir que a coisa vai acontecer, qual vai ser o estúdio, depois acompanhar a pós-produção, caso tenha edição, ou a transmissão. Então, o produtor participa de todo o processo, principalmente na parte intelectual, na criação daquilo, e é isso que a gente faz. A gente cria, a gente produz, a gente coloca para as pessoas conteúdos, no nosso caso cristãos, de qualidade, no formato de áudio e vídeo. Que legal. Tem que ter muita criatividade para fazer isso, né? É você colocar para fora as suas ideias. Então, sim, precisa ter criatividade, é um ponto importante, mas eu acredito que todas as pessoas têm alguma criatividade, todas as pessoas têm essa capacidade de criar, que foi dada por Deus, porque a gente acredita em Deus, eu acredito em Deus, e Ele deu pra gente capacidade de também criar. É claro porque para algumas pessoas Ele deu algumas capacidades, parece que maiores, de poder arranjar soluções. Poxa, eu quero fazer um filme, mas como que eu vou contar? O filme é uma história, como que eu vou contar essa história? Tem gente que tem criatividade para contar de maneiras diferentes, de maneiras novas. Tem gente que é bom em repetir formatos, em fazer coisas. Então, sim, precisa ter criatividade, mas precisa também ter persistência, precisa ter uma disciplina para você poder falar, ó, eu vou começar esse conteúdo, eu vou dizer o que tem que fazer e eu vou com ele até o fim, porque o produtor ele vai precisar ter muita paciência. Tem muita coisa que vai dar errado, né? Tem muita coisa que não vai sair do jeito que a gente gostaria. Então tem que saber arranjar soluções, mas acima de tudo insistir, persistir e acreditar naquilo que você está fazendo. Ter muito foco, né? Muito. E o que te levou a seguir essa carreira? Quando eu sempre fui comunicativo, acho que dá para perceber, né? Eu tenho que me segurar aqui porque eu falo muito. Não, pode falar. Vontade, quanto mais eu falar, né? Gente, não parece, elas estão nervosas, tá? Mas aí, quando na adolescência eu queria ser médico, mas eu percebi que eu falava muito bem. Então chegou eu tive uma experiência, inclusive, com Deus, em que eu entendia que a área que eu deveria seguir seria a área de comunicação. E eu pensava em ser jornalista. Até que eu sou cristão, estava num culto, e aí uma mulher que tinha sido missionária num país chamado Cabo Verde, na África, e o filho dela era missionário em Guiné-Bissau. O nome dela era Márcia Venturini e o filho Joed Venturini. E aí ela falou, meu filho é médico, mas ele está começando uma rádio na Guiné-Bissau, e ele vai precisar de alguém para ajudá-lo. Na hora que ela falou isso, eu me senti muito emocionado. Eu comecei a chorar muito, mas assim, absurdamente, Era uma muito. coisa que você se identificava, Eu me identifiquei na hora. E aí eu entendi que eu deveria seguir, que era algo que estava tocando no meu coração e que é algo que eu entendia que Deus queria para mim. E aí eu entendi que deveria ir para a área de rádio e TV, então eu fiz o curso de rádio e TV na Universidade Metodista de São Paulo e prossegui nesse caminho. Depois cheguei aí para Guiné-Bissau, treinei o pessoal lá e hoje trabalho na Rádio Transmundial já há 18 anos. Caramba! Bastante tempo. Quantos anos você tem? A gente estamos começando a nossa vida também. Você já tá lá na sua, com já. Foco, obviamente, para ter Sim. conseguido tudo que você está conseguindo. Mas a gente tá caminhando. Que caminhando bom, um pouquinho. vocês vão conseguir também. Ah, se Deus quiser. Vai. E, quando que chegou essa ideia de você ter essa rádio cristã e querer mostrar para o mundo sobre o cristianismo? Bom, então, como eu falei, eu sempre vi potencial no rádio e na televisão. Para mim sempre foi natural, vamos utilizar aquilo que a gente tem de potente, aquilo que a gente tem de força para poder falar da melhor mensagem, que é a mensagem de Jesus. E aí eu sempre vi o rádio, a TV, e depois a internet, e agora
todas as ferramentas que a internet possibilita para a gente para poder levar essa mensagem. A Rádio Transmundial viu isso muito antes de eu nascer, porque a Rádio Transmundial existe só no Brasil há 53 anos. No mundo existem há mais de 60 anos, foram missionários querendo atingir a Espanha numa época que não podia falar de Jesus, né, evangelizar na Espanha. Então eles decidiram fazer uma rádio no Tanger, no Marrocos, para poder alcançar a Espanha, e depois veio aqui para a América do Sul, na ilha de Bonaire, no Caribe holandês. A partir de lá, ondas que chegavam no Brasil, e aí um grupo falou, vamos começar a produzir um estúdio aqui. E aí iniciou a rádio, eu entrei lá como estagiário, por isso que é importante ser estagiário e valorizar o estagiário. Eu entrei lá, eu estava na faculdade, eu falei, eu preciso fazer um estágio, corri atrás da Rádio Transmundial, abriu a oportunidade, e aí eu entrei e de estagiário passei a produtor, coordenador, e hoje sou diretor de conteúdo. Que chique. É um cargo bonito, né? Nome. E usando o nosso tema inicial, que era seguindo Jesus nas redes sociais. Certo. O que você pode passar pra gente conseguir passar para todo mundo que está assistindo o nosso podcast? O que você acha que é muito importante para as pessoas saberem? A primeira coisa importante, fundamental, é seguir Jesus. Então, para seguir Jesus nas redes sociais, a primeira coisa que tem que fazer é seguir Jesus. A gente estava falando, né, eu pude fazer conversar com os alunos aqui, e o que a gente vê nas redes sociais é que elas são um grande megafone, um gigantesco veículo onde todo mundo pode falar, todo mundo pode dizer. E aí as pessoas também podem dizer e se esconder. E elas acabam falando muito do que está dentro delas. E se dentro da pessoa tem coisas ruins, Jesus já falou, o que vai sair são coisas ruins. Então, se a gente quer seguir Jesus nas redes sociais, a primeira coisa que a gente tem que ter é seguir Jesus. É ter Jesus dentro da gente. É ter coisas boas dentro da gente. É ter o Espírito Santo dentro da gente. Quando a gente segue Jesus nas redes sociais, ou melhor, quando a gente segue Jesus fora das redes sociais, a gente vai seguir Jesus nas redes sociais. A gente vai fugir das polêmicas. Algumas polêmicas vale a pena entrar, mas aquelas que são vazias, que são inúteis, sabe? Que vira trending no Twitter, num dia, no outro, ninguém mais lembra daquilo lá. Então a gente procura coisas mais valiosas, coisas melhores, entendeu? Que vão fazer do mundo um lugar melhor. E não tentar engajamento a qualquer custo, ainda que você faça do mundo um lugar um pouco pior. Então, para seguir Jesus nas redes sociais, primeiro seguir Jesus. E aí você vai poder abençoar outras pessoas nas redes sociais. As pessoas perderam bastante nisso, né? Muita gente segue, finge seguir Jesus e na vida real não faz isso. Entendeu? Fala que, hoje eu li tal versículo, mas na vida real não, postou só para fazer mídia. Né? Exatamente. E as redes sociais, elas acabam deixando as coisas muito falsas, né? É muito fácil você falar. Hoje em dia a gente nem sabe mais o que é verdade, o que é mentira, né? Agora, uma coisa importante é que as redes sociais muitas vezes revelam também. Porque nessa que a pessoa fica, às vezes a pessoa fica irada e cai a máscara. E aí que ela acaba revelando quem ela realmente é nas redes sociais. Por isso que é importante seguir Jesus de verdade fora das redes sociais. E como você falou, às vezes é melhor nem falar nas redes sociais. Porque na hora em que a oportunidade surgir, porque você já segue ele antes, porque o seu coração já está transformado antes, você vai automaticamente falar dele, automaticamente viver aquilo que ele quer que você viva. Porque as redes sociais nada mais são que um ambiente. Então, se eu me porto bem num ambiente fora das redes sociais, eu também devo me portar e vou, porque eu acredito naquilo, me portar bem nas redes sociais. Com certeza. Sobre os vídeos que muitas pessoas postam, principalmente no TikTok, que eles postam sobre o evangelho, sobre o cristianismo, o que você acha dessas pessoas que pregam pelas redes sociais? Eu acho excelente. Mais um meio, né? É claro. Eu penso assim no apóstolo Paulo, ou em Jesus. O que eles usaram na época deles para poder falar da mensagem deles que eles sabiam que era melhor? Os profetas do passado, eles usaram os meios que eles tinham. Na época a tecnologia deles era pena e era um pergaminho, era um pedaço de couro ali que escrevia, eram painéis grandes, era falar em público. Paulo foi em Atenas e começou a conversar no mercado público onde as pessoas falavam, era a rede social da época. Depois ele foi chamado para ir num ambiente importante onde todo mundo ia, que era o Areópago, para poder falar, e ele foi.
E ele falou. Então, mas e a intenção da pessoa? Olha, se a mensagem está correta, a intenção ela que se resolva com Deus. Eu acho que se tem gente falando de Jesus e falando a mensagem correta nas redes sociais, que siga, que continue. Se a gente vê que a mensagem não está correta, aí a gente só tem que corrigir. Também não tem que detonar aquela pessoa, porque às vezes ela falou na ignorância. Então o que a gente faz? A gente fala o certo. A gente multiplica a mensagem verdadeira. A gente ajuda a guiar. Exatamente, é isso aí. Como que a gente vai conseguir seguir Jesus sem ser afetado pelo mundo de internet? Então, esse negócio de ser afetado pelo mundo, a gente precisa entender bem. O mundo, esse sistema onde a gente vive, a gente não tem como sair dele, a gente está nele. Então, o que a gente tem que fazer é viver a vida que Deus tem pra gente no mundo. O que vai nos afetar no mundo? A tecnologia vai nos afetar, linguagem vai nos afetar, a maneira como a gente veste vai nos afetar. A gente está vestido de uma maneira que há um século atrás, né, de repente há 50 anos atrás, seria considerada imprópria. Mas hoje na nossa sociedade é considerada inclusive adequada. A gente se comunica melhor vestido como a gente está. Então a linguagem é uma coisa que obviamente vai nos afetar, mas o que não pode nos afetar são as coisas ruins, aquilo que é chamado de pecado, ou seja, aquilo que é contra Deus. E o que é contra Deus? É aquilo que só vai me beneficiar, inclusive em detrimento das outras pessoas, que é aquilo que é egoísta, que eu só penso em mim, que é egocêntrico, que eu tô no centro, que eu que me importo e me basto a mim mesmo, entendeu? Então, isso é a principal coisa que a gente não pode deixar nos afetar. Como que a gente faz isso? Sempre lembrando que existe alguém que morreu pela gente. Sempre lembrando que teve alguém que se entregou pela gente. E aí a gente também se entrega. A gente faz essa entrega mútua. Ele se entregou por nós. Ele me amou de verdade. Então eu o amo também. Isso vai me fazer também a lembrar que eu devo me entregar pelas outras pessoas e amá-las também. Então eu posso usar a linguagem, a tecnologia, as coisas desse mundo, mas sempre lembrando que a mensagem, aquilo que realmente é importante, tem que estar dentro de mim todos os dias. A gente também percebe que hoje em dia a nossa geração é muito fechada. Como você mesmo disse, tem muita gente que não liga para o próximo. E você acha que isso tem salvação? Sabe? Esse egoísmo. Então, Jesus salva. Eu acho que tem salvação. Porque a gente acredita em milagres. Imagina que há 2000 anos atrás os problemas eram outros. Mas também eram problemas. Há 1000 também eram outros, mas também eram problemas. As gerações dos nossos pais também tinham muitos problemas. Essa geração agora tem os seus problemas. Aí o seu problema é o individualismo muito forte. Então, eu pego o meu celular e eu vou ficar nele aqui e nele eu faço tudo. Nele eu converso com as pessoas, nele eu consumo os meus vídeos, eu vejo o meu TikTok, eu ouço o meu podcast, eu entro no banco, eu faço tudo com isso aqui. Ele te dá a sensação que você não precisa das outras pessoas, mas é mentira. Isso daqui foi feito por uma pessoa. Quando eu faço alguma coisa, eu me comunico com outra pessoa. E o ser humano precisa do ser humano, por mais que o chat GPT tá aí, mas tem coisas que ele não vai conseguir fazer, que só um outro ser humano vai conseguir fazer. E eu vou te dizer uma coisa, por que vocês me chamaram presencialmente aqui? Porque é bom a gente estar junto. E isso daqui, quando a gente percebe quão é gostoso, quão é rico, quão é legal a gente estar junto, a gente sentir o outro, a gente vai perdendo um pouco dessa coisa que fica só focada aqui no celular, só nisso daqui. Isso aqui cansa, isso aqui deixa a gente muito fechado realmente. Então o que a gente faz? A gente usa? Com certeza, a gente usa para falar de Jesus, mas a gente também lê a Bíblia porque ela vai dizer pra gente, não deixem de se reunir uns com os outros. Tenham comunhão uns com os outros, né? Ou seja, coisas em comum, conversem, estejam uns juntos com os outros. E a gente vai sentir desejo de fazer isso, porque quando o Espírito Santo está na gente e está no outro, ele quer unir um ao outro. Então, primeira coisa, a gente tem que buscar Jesus, buscar o Espírito Santo, buscar as coisas do alto de Deus, que aí a gente vai se abrir mais para as outras pessoas também. André, muito obrigada por ter vindo. Se Deus quiser, você volta aqui com a gente. Fiquem à vontade para me chamar, eu estou à disposição. A gente chama. A gente chama. A gente fala de mais coisa.
Ah, sim, com certeza. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Parabéns. Tchau, gente!